depois. Tá ok. Então, gente, boa tarde a todos e a todas. Obrigado pela presença. Boa tarde, Adriele, Ana, Beatriz, Ana Souza, Ayane, Diana, Emily, Emily Teixeira, Esther, Heloíse, Chiara, Letícia, Lívia, Lucas, Iênia, Mariana, Paulo, Pedro, Rafael, Raquel, Rebeca, Hilary, Simone, Tabata, Thaís. Boa tarde, gente, a todos e a todas. Então, pessoal, hoje a gente está aqui, né, nós estamos presentes nesse momento para uma aula, né, especial, cujo tema será Jornalismo a serviço de quem? Uma análise do discurso sobre o poder. Essa aula, gente, vai ser ministrada pelo meu ex-orientando, né, do curso de jornalismo, que é o jornalista Matheus Nasser de Albuquerque. Ele foi me orientando o ano passado, 2023, né, e ele fez um trabalho de final de curso, onde ele analisou a influência político-empresarial no jornalismo a partir de dois casos, né, de jornais em Natal: a Tribuna do Norte e o Novo Notícias. Então, essa temática do jornalismo enquanto instrumento de poder, né, ela é muito pertinente para o campo da comunicação política, né? Por isso que eu convidei Matheus para contribuir aqui com as nossas discussões, para que ele possa falar um pouco sobre essa temática, que tem tudo a ver com o que a gente vem tratando, né, em sala de aula desde o início do semestre. Tá bom? Então, mais uma vez, muito obrigado a vocês todos pela presença. Matheus, seja muito bem-vindo, obrigado por ter aceitado o convite. Eu estou aqui na mediação. Lembro que todo mundo pode fazer perguntas oralmente, se quiser, ou como pode colocar aqui no chat, gente, perguntas durante a apresentação do Matheus, né? Que depois eu vou aqui fazendo a seleção e a gente encaminha para ele. Tá bom? Podem ficar se sentir muito à vontade com relação a isso. Matheus, pode começar. Obrigado pela presença mais uma vez. Eu que agradeço, professor, a oportunidade de estar aqui ministrando, falando um pouquinho sobre o meu trabalho e falando um pouquinho também sobre o que eu tenho vivido, né, atualmente enquanto assessor de comunicação de um político. Para quem não me conhece, meu nome é Matheus. Eu entrei para o curso de jornalismo no ano de 2018 e me formei em 2023.2. E como o professor Adriano já falou, ele foi o orientador do meu trabalho de conclusão de curso. Então, antes de entrar de fato no trabalho, que eu trouxe, obviamente, meu trabalho de conclusão aqui para analisar com vocês e tratar essa temática que o professor já falou, eu gostaria de falar como foi que surgiu a ideia da produção desse trabalho, até para que vocês, que brevemente vão estar produzindo o trabalho de vocês, possam entender basicamente como é que funciona, ou pelo menos como é que funcionou para mim. Eu, faltando pouco menos de um mês para o início do semestre, o semestre em que eu iria concluir o curso, eu não fazia a mínima ideia do que eu ia trabalhar no meu TCC, e durante uma conversa com um colega, que inclusive também foi orientando do professor Adriano, que é o Felipe Salustino, que trabalha na Tribuna do Norte, que inclusive é objeto de pesquisa do meu trabalho, eu comentei com ele, como era o ano de 2023 e tinha passado ali as eleições de 2022, que a gente sabe como é que foi tudo muito polarizado, né, a questão da eleição, mais especificamente a eleição a nível nacional. Eu comentei com ele sobre
algumas coisas que eu já vinha observando da Tribuna do Norte e questionei para ele que estava lá dentro, né, questionei se ele também conseguia sentir uma certa parcialidade do jornal com relação ao senador Rogério Marinho. Eu já estou, tipo assim, já explanando aqui para vocês mais ou menos a ideia do trabalho, que tinha a ver com Rogério Marinho. E ele disse que era muito sutil, mas que ele tinha percebido uma certa mudança desde a troca, na verdade, de dono, digamos assim, que aconteceu em 2019, quando o empresário Flávio Azevedo ele compra de forma majoritária o jornal. Ele não compra apenas o jornal impresso, porque lá na Tribuna do Norte é muito bem dividido. Eles possuem o jornal impresso, o portal de notícias e tem a Rádio Jovem Pan, que também pertence ao grupo Tribuna de Comunicação, ao sistema Tribuna de Comunicação. Então ele adquiriu 50% basicamente do todo, 50% mais um, né, majoritário do sistema Tribuna de Comunicação. E a partir disso, muitas coisas aconteceram. Tem até alguns detalhes aqui que eu trouxe para que vocês entendam de fato essa mudança. E quando eu conversei isso daí com ele, eu fiquei pensando, poxa, eu acho que vai sair daí o meu trabalho. Eu acho que dá para fazer um trabalho, alguma coisa nesse sentido. E ele me orientou, dizendo que não seria interessante analisar apenas a Tribuna do Norte, mas que eu conseguisse ou buscasse analisar também outro veículo. Então surgiu na minha mente o Diário do RN, o Agora RN, e aí eu fui descartando, até que eu cheguei ao Novo Notícias, que é um jornal bem recente, ele teve sua fundação no ano de 2021, mas após fazer uma pesquisa, eu consegui basicamente chegar onde eu queria. E aí é que foi feito basicamente o link para exatamente o ponto do trabalho que brevemente eu vou apresentar para vocês. Mas é só para dizer que eu tive uma conversa, dessa conversa surgiram ideias, aí dessas ideias, como ele já era o orientando do professor Adriano, eu mandei um e-mail para o professor Adriano, de pronto ele já aceitou ser o meu orientador e me chamou para uma reunião. Nessa reunião, eu lembro muito bem, lá no DECOM da UFRN, o professor ele pegou uma folha normal, uma folha simples A4 branca, e ele saiu, eu falando para ele isso que eu estou falando aqui para vocês, e ele foi só rabiscando assim, e daquela folha A4 saiu basicamente ali o pré-projeto do meu TCC. Foi algo assim incrível, eu falando e ele rabiscando e saiu ali o pré-projeto. E basicamente é isso. Eu vou projetar aqui para vocês na tela, só um momento. Vou compartilhar a tela cheia mesmo. Tem nada aqui no meu computador que vocês não possam ver, então tá tranquilo. Como vocês podem ver, o orientador Dr. Adriano Medeiros Costa, coordenação de Ederson Levi e o meu nomezinho ali. Primeiro, começando pelo título do trabalho, peraí, só um detalhe rapidinho, que fica melhor para mim, professor, para não ter chance de travar. Só desligar aqui a minha câmera, pronto. Jornalismo a serviço de quem? Análise do discurso dos jornais Tribuna do Norte e Novo Notícias. Já de cara, essa pergunta, jornalismo a serviço de quem, ela foi até uma das motivações que eu tive para produzir a pesquisa, porque eu até indaguei o professor naquele dia em que eu fui conversar com ele sobre as minhas motivações. Ele me indagou e eu respondi, ora, professor, às vezes eu fico lendo notícias e eu me pergunto como que se dá a construção daquela notícia, da linha editorial e o porquê que é daquele jeito, por que as coisas são como são. E o que é que pode estar por trás disso? Se é alguma questão política, se é alguma questão financeira, se é alguma questão político-ideológica, se é algum direcionamento simplesmente pelo jornal ser de direita, ser de esquerda, ou, no fim das contas, o que é que está por trás disso.
e ele indicou uma forma até metodológica, e não só metodológica, mas também teórica de fazer essa análise a partir do discurso, a partir da análise do discurso, mais especificamente análise do discurso de linha francesa, em que nós estaríamos selecionando notícias de ambos os veículos sobre temas específicos que eu vou apresentar mais para frente e fazendo uma análise, mais ou menos uma análise comparativa, mas não necessariamente uma análise comparativa, porque eu não chego a analisar notícia tal com notícia tal, contrapor necessariamente, apesar disso existir apenas na parte do conteúdo, conforme nós vamos ver mais para frente. E se eu pudesse, para vocês aqui, sintetizar do que se trata esse trabalho, seria basicamente compreender as intenções dos jornais, dos veículos em suas publicações, pretendendo identificar a visão ideológica e uma possível parcialidade político-econômica oriunda dos proprietários desses jornais. E possível parcialidade porque não necessariamente ela existe. Em nenhum momento no trabalho eu parti de um viés já decidido, até porque o próprio professor, durante a orientação, ele ia me passando algumas orientações mesmo, dizendo tipo assim, se isso daqui não tem nenhuma base para essa afirmação que você está fazendo, isso aqui é apenas ilação. Tudo você tem que ter uma certa comprovação de alguma afirmação que você faz. Não pode ser você simplesmente dizendo. Então, como base para esse questionamento, podemos partir do pressuposto de que a atividade jornalística talvez devesse trabalhar com a veracidade, com a verdade dos fatos. Essa ideia de verdade dos fatos era até um jargão que existia no RN1. Ainda quando o Murilo ele apresentava o RN1, eu lembro que no anúncio do jornal ele dizia que o RN1, ou a TV Cabugi, na verdade, trabalhava com a InterTV trabalhava com a verdade dos fatos. E o que seria, na verdade, a verdade dos fatos, né? Então, até algo que eu acho que foi Ederson que me questionou antes de escolher os jornais, ele perguntou se ambos eles se diziam defensores do jornalismo com credibilidade. E fazendo algumas pesquisas, a própria Tribuna do Norte, que é um jornal já esse ano completou 74 anos, extremamente tradicional aqui no Rio Grande do Norte, existem diversas matérias que são até propagandísticas mesmo do jornal, falando sobre o compromisso do jornal com a democracia, o compromisso com o jornal, do jornal com a verdade, com o bem comum para a população potiguar. E, como vocês podem ver aqui na tela, no caso do Novo Notícias, abaixo do slogan deles, diz logo assim, Novo Notícias, pode confiar. Então, claramente, os dois jornais eles se colocam como defensores do jornalismo, digamos, que trabalha com veracidade. Não necessariamente um jornalismo que vá defender interesses de um lado A, de um lado B, ou simplesmente de um proprietário, de um dono de uma empresa. O trabalho ele ficou dividido, começando pela introdução, logo em seguida eu faço uma abordagem teórica, na sequência um capítulo metodológico, logo após eu apresento o contexto das notícias e aí vem a análise delas, terminando, obviamente, pelas considerações finais. Como eu já apresentei para vocês os questionamentos que motivaram a realização do trabalho, se existe ou não jornalismo imparcial, se nós estamos diante de apenas de versões sobre os fatos, que podem mudar de lado A para lado B, a depender do ponto de vista ou a depender de uma ideologia, de um meio de comunicação. O quanto a versão sobre o mesmo fato pode ser afetada pelos anseios e interesses desses proprietários. E, no final de tudo, se tudo for um jogo de A contra B, a quem serve, então, o jornalismo? Aos interesses desses proprietários ou a servir à sociedade?
Um objetivo geral do trabalho, ele buscou analisar o discurso dos jornais Tribuna do Norte e Novo Notícias, com foco na parcialidade político-econômica, reflexo de uma possível ideologia antagônica dessas empresas jornalísticas. Um objetivo específico, e aí eu posso especificar um pouco mais para frente na parte metodológica, mas foram analisadas 2 notícias de cada jornal sobre temas específicos. Então, são 2 notícias da Tribuna do Norte, 2 notícias do Novo, sobre 2 assuntos, e o primeiro deles foi o PAC, que foi o Programa de Aceleração do Crescimento, foi anunciado em agosto do último ano, em agosto de 2023, e o outro assunto foram aqueles ataques que aconteceram, se eu não me engano foi isso, em março de 2023, aconteceu aquela sequência de ataques orquestrados por uma facção criminosa aqui no Rio Grande do Norte, e então eu fiz a análise de como esses portais cobriram esses acontecimentos. Um outro objetivo específico seria identificar o posicionamento ideológico e a possível parcialidade desses meios jornalísticos por consequência da análise das notícias e investigar uma possível influência oriunda dos interesses privados dos donos desses jornais nas notícias analisadas. E aí, tratando agora mais especificamente do porquê que eu selecionei a Tribuna do Norte, do porquê que eu selecionei o Novo Notícias para essa pesquisa, como eu já falei para vocês, Flávio Azevedo ele compra de forma majoritária o Sistema Tribuna de Comunicação em 2019. Ele, desde as eleições de 2022, ou mais especificamente a preparação ali para as eleições, que começa no ano anterior, 2021, ele já foi escolhido como o primeiro suplente do senador Rogério Marinho, e ele possui forte ligação com o setor empresarial do RN. E para isso, eu trouxe aqui uns links apenas para mostrar para vocês e ilustrar o que eu estou falando. Não vai gerar o link, eu vou copiar aqui rapidinho e vou soltar aqui no navegador. Esse link aqui do Fierne. Vocês conseguem ler direitinho? Dá para enxergar direitinho, né? Vamos lá. Fierne se congratula com o empresário Flávio Azevedo pela posse no Senado Federal. Isso foi algo até que engraçado falar que quando o trabalho foi produzido, ele era primeiro suplente e, pelo menos no meio político, não se enxergava a priori ainda a possibilidade dele sentar à cadeira de senador da República. Porém, como existiu esse ano as eleições municipais e Rogério Marinho, ele enquanto presidente estadual do PL, secretário-geral do PL a nível nacional, ele se afastou do posto de senador da República para tratar exatamente das eleições, para acompanhar as eleições em loco. E aí quem é que senta e assume o cargo de senador da República? O dono da Tribuna do Norte. Algumas informações aqui. Vou ler só essa descrição aqui da Fierne sobre Flávio Azevedo para que quem não sabe, possa saber de quem é que se trata. Reconhecido pelo sucesso de seus empreendimentos e visão de liderança, Flávio Azevedo atuou em diversas frentes, no poder político e na iniciativa privada, tendo inclusive presidido esta federação, ou seja, a Fierne, e exercido função de vice-presidente da Confederação Nacional da Indústria, a CNI, foi presidente dos conselhos regionais do SESI, SENAI e IEL, do Rio Grande do Norte. Antes, esteve à frente do Sindicato das Indústrias da Construção Civil e atuou ainda como secretário do Estado de Desenvolvimento Econômico do governo Robson Faria, entre 2015 e 2018, ou seja, ele foi até secretário do Rio Grande do Norte durante o governo Robson. Ele atualmente também é diretor e presidente do Grupo 2A Engenharia, que, para quem não conhece, atua com infraestrutura urbana, viária, construção do mercado imobiliário, fabricação, montagem e manutenção de parques eólicos e fotovoltaicos. 2A, por que é 2A? Porque são os donos da empresa, ele e o filho. Aí 2A porque é 2 Azevedo, Azevedo pai, Azevedo filho. E eu não sei se vocês prestaram atenção, não sei se vocês acompanham a Tribuna do Norte, para falar bem a verdade, mas
desde 2018, 2019 para cá, tá certo que foi um setor que cresceu muito, isso é fato, mas o quanto de matérias que você pode ver, reportagens, matérias especiais da Tribuna do Norte tratando sobre energia eólica e energia solar, não está escrito. Demais, demais, demais. E por que será? Porque o dono tem muito investimento nesse setor. E tem outro site que eu quero mostrar aqui rapidinho, que é esse daqui, que vai falar um pouco sobre a influência dele já no jornal e mudanças possivelmente influenciadas por questão política. Eu não sei se, novamente, né, se vocês acompanham a tribuna, mas tinha um chargista muito conhecido, muito famoso lá, que era o Rodrigo Brum. Ele produzia charges, tipo assim, incríveis, muito bem boladas, muito bem feitas, o Rodrigo Brum. Inclusive, premiado, ele ganhou o prêmio nacional da, de charge em 2016, ele ganhou até outro que vai ter aqui embaixo, ou seja, muito premiado, e ele diz que ele aponta aqui nessa matéria do Saiba Mais que em 2022, se eu não me engano foi em 2022, está aqui, setembro de 2022, ele é demitido da Tribuna do Norte por questões políticas. Ele é demitido da Tribuna do Norte por questões políticas, logo após a chegada de Flávio Azevedo. Obviamente que Flávio ele não iria fazer mudanças drásticas no jornal já em 2019, até porque ele adquire o jornal no segundo semestre de 2019. Em 2020 nós temos ali a pandemia, como todos sabem. Então ele começou a fazer mudanças drásticas mesmo a partir ali do segundo semestre de 2021, basicamente. 2021, pode-se dizer. Aqui a matéria fala sobre que Flávio Azevedo assumiu o controle econômico da Tribuna do Norte. Aí aqui fala sobre o governo Robson Faria, que ele atuou, ele como suplente de Rogério Marinho. Aqui fala algumas coisas sobre o expediente da Tribuna do Norte. Fala sobre como é que foi, ele conta como é que foi a demissão dele. Tem uma charge que ele fez aqui, eu acho que foi aquela primeira charge lá. Não é essa. Uma charge que... Aqui, essa charge aqui. Que, se eu não me engano, foi sobre uma fala que Rogério Marinho deu enquanto ministro sobre a fome, se eu não me engano. E aí o Brum ele fez uma charge dizendo que tá aqui, essa charge aqui. Mãe, segundo o ex-ministro, meu estômago está produzindo fake news novamente, porque ele disse que a questão da fome, o aumento da fome era factoide, não era verdade. Aí, esse cara, enquanto chargista, produzindo esse tipo de conteúdo crítico, um tom ácido, crítico mesmo, na época ainda o atual governo, né, 2022 ainda o atual governo, tendo Rogério Marinho como ministro de Estado, a cabeça do Rodrigo Brum rolou na Tribuna do Norte. E ele fala aqui nessa matéria, lamenta muito aqui nessa matéria a demissão dele, ele conta um pouquinho, eu vou colocar aqui no chat aqui para vocês, quem quiser dar uma olhada. Fiquem à vontade, quem quiser dar uma olhada aí depois. Deixa eu fechar aqui, voltando para cá. Sobre Daniel Cabral, eu coloquei até um asterisco aqui, professor, porque no trabalho está ele como ex-diretor e cofundador. Por que eu coloquei aqui o asterisco? Porque eu peguei essa informação de um colega, que ele até pediu para não ser identificado, e também, tanto que eu nem coloquei ele como fonte de nada no trabalho.
ele falou que, à época, ele tinha realmente se afastado da direção do Novo para assumir, como vocês podem ver aqui, como chefe da assessoria. Deixa eu só apresentar aqui, colocar como chefe da assessoria do governo Fátima Bezerra, da assessoria de comunicação do governo do Rio Grande do Norte, e ele se afastou do Novo Notícias. Aí, para fazer agora essa apresentação, eu fui dar uma olhadinha de novo, como lá no LinkedIn, você pode alterar as informações a qualquer tempo, e tinha lá que ele voltou para o Novo Notícias, então ele continua no Novo Notícias como diretor e continua como chefe da assessoria de comunicação do governo. Então, o atual diretor do Novo Notícias e cofundador do jornal é o atual chefe da assessoria de comunicação do governo do RN. E eu tenho aqui, deixa eu ver primeiramente o LinkedIn dele, que é bem interessante, uma informação que eu vi aqui no LinkedIn, para que vocês vejam. Isso aqui pode parecer chato, mas isso aqui é mais trabalho como se fosse trabalho de fofoqueiro, sair pesquisando a vida dos outros, mas vamos lá. Faz parte da pesquisa também, né? É objeto de pesquisa, que ele fala um pouco sobre ele, e o que importa para a gente está aqui, ó. Diretor do Novo Notícias, desde abril de 2021 até o momento. Ele atualizou aqui essa informação quando eu fiz a pesquisa para o trabalho. Estava aqui como ex-diretor do Novo Notícias. E olha só aqui. Diretor executivo da Tribuna do Norte, de maio de 2020 até março de 2021. Então, o próprio Daniel Cabral, ele trabalhou na Tribuna do Norte, mas ele saiu em 2021. Ele trabalhou lá de março de 2020 até de maio de 2020 até março de 2021. E eu perguntei para esse amigo, eu falei com esse colega meu, com esse amigo meu, e ele disse que a saída dele lá da Tribuna do Norte também teve a ver com questões ideológicas, político-ideológicas, que não estavam batendo com a nova direção, com o novo comando do sistema Tribuna de Comunicação. E apenas para nós confirmarmos aqui que ele é o atual assessor de comunicação do governo do estado, vou colocar aqui para vocês o portal da transparência do... Opa. Espera que não copiou, deixa eu só voltar aqui. Copiar hiperlink. Rapidinho. Aqui. Agora eu acho que foi. Agora foi sim. Aqui eu não sei se dá para ler. Não sei se está pequenininho aí para vocês, mas tem aqui. Assessor de comunicação social, Daniel Cabral de Oliveira. Ele entra quando? Ele entra no dia 20 de novembro de 2021. É a nomeação dele. Ele sai da Tribuna do Norte em maio de 2021 e ele assume no governo Fátima em novembro do mesmo ano, como assessor de comunicação. Agora deixa eu voltar aqui para o slide. Pronto. Então, aqui pelo menos, eu selecionei, tendo como base aquele pensamento, aqueles questionamentos que eu já vinha tendo até no pré-projeto, como definição de uma análise mais esmiuçada a respeito da Tribuna do Norte, a respeito do Novo Notícias, tendo em vista os seus proprietários, né, um cofundador do jornal, o diretor do jornal e o chefe, praticamente, da Tribuna do Norte, o dono da Tribuna do Norte atualmente, que é quem dá as cartas lá na Tribuna do Norte, Flávio Azevedo, e com certeza o pessoal que assessora ele. Então, a partir daí, eu fiz um mapeamento e fiz a seleção das notícias que seriam trabalhadas. Já eu volto lá no aporte teórico e metodológico, mas apenas para contextualizar os ataques e o PAC-3. Para quem não se lembra, no dia 14 de março de 2023, aconteceram ao menos 103 ataques criminosos planejados por facções criminosas em diversos municípios do estado. As ações continuaram por 10 dias, tendo fim no dia 24 de março. Ao todo, 298 ataques foram registrados.
As ações criminosas causaram a paralisação de serviços de transporte, interromperam aulas em diferentes instituições de ensino públicas e privadas, alteraram o funcionamento do comércio e das rotinas de trabalho por todo o RN. O Programa de Aceleração do Crescimento, ele foi pela primeira vez lançado em 28 de janeiro de 2007. Isso data do início do segundo mandato do governo Lula. E se trata de um programa do governo federal que engloba um conjunto de ações planejadas para os 4 anos seguintes, tendo como objetivo acelerar o crescimento econômico e social do país. O PAC teve sua terceira edição anunciada em 11 de agosto de 2023. De acordo com o G1, até 2026, o PAC deve investir mais de 45 bilhões de reais em obras e serviços no Rio Grande do Norte. Então, já tendo selecionado os jornais e o motivo pelos quais eu selecionei os jornais, o tema, obviamente que tinha que ser algo próximo do tempo de produção do trabalho, da monografia, factual, digamos assim, e com um direcionamento, talvez uma possibilidade de direcionamento político, envolvimento no assunto político. Então, os ataques tratam diretamente da questão da segurança pública, e aí, talvez, quem sabe, pelo envolvimento do Daniel Cabral com o governo do Estado, isso pudesse influenciar o viés das notícias do jornal, sobretudo também o tom da Tribuna do Norte. E com relação ao PAC, claramente, o governo federal investir 45 bilhões de reais em obras e serviços no Rio Grande do Norte é algo que pode ser destacado, é algo relevante. E então compreender a forma como a Tribuna do Norte noticiou esse fato e compreender também, analisar como foi que o Novo Notícias noticiou esse fato. E aí, para a continuidade, a compreensão e a forma de se analisar essas notícias, eu trago aqui o aporte teórico, porque para fundamentar essa análise é preciso ter alguns entendimentos. E o primeiro deles que eu trago no trabalho, eu trago vários outros, eu trouxe vários outros autores lá na monografia, que depois eu posso deixar o link para vocês, caso alguém tenha interesse em acessar e ler o documento por inteiro. A questão do interesse público e o papel social do jornalismo eu trato lá também, mas aí eu trago outros autores, mas especificamente sobre o interesse público. Eu trago um pouco da visão de Norberto Bobbio, que acredita que o interesse público corresponde às teorias que estabelecem o que é importante para o público, apontando ser superior aos interesses privados, servindo como referência ética para as instituições sociais que participam da vida pública. E aqui já, portanto, colocando o entendimento desse trabalho de que os jornais ou a atividade jornalística em si é uma instituição social que participa diretamente da vida pública. E outro ponto que é, ao meu ver, crucial para o entendimento desse trabalho é a questão da ideologia, não somente da ideologia, mas dos aparelhos ideológicos do Estado, que, para quem não conhece, é uma compreensão do autor Althusser. E aí, para compreender isso mais a fundo, que é algo realmente um pouco mais complexo, eu fiz aqui algumas anotações, porque até como eu estava conversando com o professor, apresentar esse trabalho, fazer essa apresentação para quem nunca leu o trabalho é um pouco desafiador, porque é um trabalho complexo. Quando eu fui apresentar para a banca, supostamente que leu o trabalho, é muito mais simples, você faz uma apresentação mais direta, eles leram o seu trabalho, muitos leram na noite anterior, então está tudo bem fresquinho na memória, é muito mais fácil de você compreender, mas para vocês que nunca leram o trabalho, que não viram nem o pré-projeto do trabalho, conseguirem ter a visão do todo é um pouco mais complicado. Mas, basicamente, Althusser ele faz uma divisão entre o que ele chama de aparato ideológico e aparelho repressivo do Estado. O aparelho repressivo seria, basicamente, a polícia, o exército e as prisões, digamos assim, e ele coloca como organismos ou órgãos do Estado, de forma ideológica, o que ele chama de aparato ideológico,
A mídia, as igrejas, as escolas, a família seria também um aparato ideológico. Então, ele entende que a classe dominante reproduz a ideologia dominante por meio dos aparelhos do Estado. Os jornais, enquanto aparelhos do Estado da informação, segundo Althusser, fazem parte dessa dinâmica e reproduzem o discurso enquanto mediadores de informação. Pode-se entender, então, que a tribuna pode reproduzir os interesses político-econômicos da classe empresarial, enquanto o seu proprietário sendo Flávio Azevedo, e como nós já conhecemos da Tribuna do Norte, eu acredito que você saiba que a Tribuna do Norte ela tem uma ligação muito forte com a família Alves, já teve muito mais antes, até por ter sido fundada pelo jornalista, advogado, nosso ex-governador do estado, Aloysio Alves. Tem parte da família que ainda detém o poder sobre a tribuna, mas hoje muito ínfimo, muito pequeno poder hoje de Henrique, especificamente falando, sobre a Tribuna do Norte. Virou basicamente, de fato, uma empresa com vários donos, não apenas um clã político familiar, digamos assim, no caso da Tribuna do Norte. E no caso do Novo Notícias, poderíamos então entender que ele reproduziria ou seria complacente com o governo do Estado, por ter o seu diretor, o seu sócio, fundador, como o atual assessor de comunicação do governo. E aí essa questão dos aparelhos ideológicos do Estado, ela é de fato um tanto complexa porque ela envolve temas complexos. Porque para que você possa entender, você tem que ter uma base de marxismo, você tem que ter uma base de entendimento da teoria marxista. E a partir dela, você pode mergulhar na questão de Althusser, mas ele traz a compreensão estruturalista do Estado, a questão dos aparatos de Estado, e aí então ele até fala no início do texto dele que não é que ele quer melhorar a teoria marxista, mas é como se ele estivesse ampliando a visão sobre a teoria marxista em relação ao Estado e aos órgãos e aos aparatos que compõem o Estado. Então, só aí você já tira que não é algo que, tipo assim, a pessoa que nunca viu nada sobre marxismo dificilmente vai conseguir entender a fundo esse trabalho. Você pode ler ali os objetivos e depois ler as considerações finais e dizer, entendi. Mas se você tiver uma base de conhecimento sobre o marxismo e também sobre a análise de discurso, mais especificamente a análise de discurso francesa, que ela bebe 100% do marxismo, inclusive o próprio Peixot, que é um dos pais da análise de discurso francesa, ele escreve que o livro dele é quase como se fosse um tributo a Althusser. A teoria de Althusser sobre os aparelhos ideológicos do Estado, enquanto reprodutores do discurso da classe dominante. E aí, segundo a Annie Orlandi, as palavras mudam de sentido segundo a posição daqueles que as empregam, mudam de sentido em relação às formações ideológicas nas quais essas posições se inscrevem. Então, nós temos pessoas comprometidas politicamente, pessoas comprometidas financeiramente, basicamente ditando o direcionamento daquilo que deve ser publicado, noticiado, e mais à frente vocês vão entender isso que eu estou falando. Eu estou aqui tratando apenas da parte teórica, e depois nós vamos olhar as notícias de fato, né, para que vocês possam entender do que eu estou falando. Com relação à parte metodológica do trabalho, como eu disse para vocês, foram 2 notícias de cada jornal analisadas sobre aqueles temas que eu já apresentei. Ao todo foram analisadas 10 notícias, porque teve essa partezinha aqui, que isso aqui é basicamente um extra que o professor Adriano pensou para abrilhantar ainda mais o trabalho, e eu achei a ideia dele genial de fazer essa comparação, e aí sim uma comparação nessa amostra que nós chamamos de neutra, nessa amostra realmente é uma comparação. A pesquisa ela é bibliográfica e qualitativa, tendo como base teóricos especializados nos temas abordados e focando na questão analítica do discurso jornalístico.
A pesquisa fez uso de palavras-chave nos buscadores internos dos portais para localizar as matérias sobre os temas propostos, que foram os ataques de facções criminosas no RN e o anúncio do PAC-3 no Rio Grande do Norte. Então, eu utilizei nos buscadores internos aquela lupinha que tem lá em cima, a aba de pesquisa, facções no RN, e observava as notícias que o buscador retornava, ataques no RN, PAC no RN e obras no RN. As notícias sobre os ataques foram selecionadas do dia 16 de março, que, se eu não me engano, não. Começaram no dia 14, aí dia 15 e dia 16. Se eu não me engano, o dia 16 foi o dia que houve mais ataques. Se eu não me engano, foi no dia 16. Eles começam na terça-feira 14, quarta, quinta, acho que foi no dia 16. Então foi um dia em que teve um volume de notícias muito forte naquela quinta-feira. Sobre o Programa de Aceleração do Crescimento, as matérias de novo foram publicadas nos dias 13 e 14 de agosto e as da Tribuna do Norte nos dias 12 e 15 do mesmo mês. Detalhe aqui que elas datam, a seleção data de dias diferentes, porque o pacote do PAC ele era atualizado dia a dia. Nem todas as obras foram anunciadas de uma vez só. E a Tribuna do Norte tinha diversas matérias, mas o novo não. Então eu tive que ponderar, eu tive que fazer um equilíbrio entre o volume de matérias que saía na Tribuna do Norte e o volume de matérias que saía no Novo. Então por isso que eu acabei chegando a essa seleção de notícias um pouco distinta. Com relação à amostra, aí, primeiro, qual é a ideia dessa amostra? É porque nós estamos tratando de assuntos político-econômicos. A questão do PAC, a questão dos ataques das facções. E aí o professor Adriano, ele sugeriu que nós analisássemos um tema supostamente neutro, ou não ligado à política e à economia diretamente. Então, na hora, eu pensei, que até foi um questionamento que eu fiz com ele, professor, por que eles têm essa disparidade tão grande quando fala sobre política, ou quando fala sobre algum assunto relacionado à economia, que vira e mexe tem a ver com política, mas, por exemplo, se for falar sobre Copa do Mundo, ou sobre Olimpíadas, ou sobre algum esporte específico no calendário esportivo anual, eles não há uma disparidade tão grande, é simplesmente aquela notícia, entre aspas, factual mesmo, e pronto. Então, aí surgiu a ideia de fazer uma análise de um tema específico como uma amostra neutra, em que, olha só, sobre o assunto A e o assunto B, vocês discordam. Discordam, sai até briga de faca. Mas aqui, sobre o assunto C, vocês concordam. Então, por que há essa disparidade? Vocês são parciais, politicamente falando, cada um defende o seu lado, mas quando vai para um tema, entre aspas, novamente, neutro, vocês fazem as pazes, dão as mãos e se abraçam. Matheus, Oi, professor. Interromper. Só complementando, gente, essa parte ela é bastante importante, né? Porque vocês vejam, na hora que isso vocês observam na imprensa, na hora que se está discutindo que o América vai mal no campeonato, ou o ABC, ou o Flamengo, ou o Palmeiras, ou o Fluminense, ou Corinthians, etc., não é algo que as pessoas discutam muito, que aquele jogador está mal, aquele outro não está, o time no geral está mal ou não está, né? A seleção brasileira, né? Não se discute o fato daquele clube ou daquela seleção estar jogando mal. O que se discute no jornalismo esportivo é assim, quem é a culpa? Né? Assim, tipo, não, porque é culpa de fulano, é culpa de ciclano, mas o fato de estar mal e tal, não é algo que se discuta, né? Mas, quando a gente puxa para o campo da política, barra economia, barra social, barra educação, etc., aí você tem um alinhamento de um lado, da parte da imprensa, dizendo não, que as coisas estão a mil maravilhas, e do outro lado você tem a imprensa pintando o quadro como se fosse o mais infernal possível. Isso é muito curioso, né? Que isso foi algo que o Matheus trouxe, digamos assim, essa sacada, né? Essa tomada de consciência, ele trouxe para mim
Aí foi quando eu disse, não, então vamos fazer isso, vamos adotar isso como uma amostra neutra, né? Uma amostra que não há uma discussão interna dentro da imprensa sobre... há um consenso, né? Geralmente no esporte há um consenso sobre se algum clube ou seleção está mal ou está bem, né? Mas no caso da política e da economia, não, né? Você veja no caso do Brasil atualmente, né, que está com os índices econômicos assim maravilhosos comparados com o governo anterior, só que tem um grande setor da imprensa que está dizendo que a gente está muito mal do ponto de vista social, do ponto de vista da economia, né? Isso é interessante, né? Para aí vocês verem a questão de como a análise do discurso pode ser feita, né, no noticiário político. Obrigado, Matheus. Era só para dar uma ênfase aí nessa parte. Obrigado. Sem problema, professor. Pode ficar à vontade. Inclusive, os alunos, quem quiser contribuir também, é só falar meu nome que eu paro de falar e dou a palavra para vocês. Interessante, professor, você pontuar isso. Só mais um exemplo aqui do cotidiano. Eu sou santista, assumo, admito que eu torço pelo Santos. O Santos, ele foi rebaixado na temporada passada pela primeira vez em sua história. Ele está disputando atualmente a Série B do Campeonato Brasileiro, a segunda divisão. É inegável para qualquer meio de comunicação que cobre futebol, que cobre a Série B do Campeonato Brasileiro, que cobre o Santos, os setoristas específicos, que o Santos está jogando de um nível abaixo. Deveria estar jogando muito melhor. Para quem não entende de futebol vai ficar um pouco complicado, mas eu prometo não ficar falando nada de nichado aqui para vocês, não. Vai dar para todo mundo entender. E o Santos jogou na última terça-feira contra o Ceará, lá em São Paulo, e o Santos ganhou o jogo por 1-0. Fez um gol e ficou tomando pressão do Ceará o jogo inteiro. O Santos precisava da vitória, o jogo acabou. Basicamente todos os meios que cobrem o Santos criticando o time. A crítica sobre a atuação era, assim, todos criticavam a atuação. Como você falou, professor, ninguém nega que está mal. O que muda é exatamente isso. Quem foi que jogou menos? Quem foi que salvou? Quem é o culpado? Vocês estão conseguindo entender? Tipo assim, muda apenas dentro da compreensão de que está mal, muda apenas o culpado. Ora, são pessoas com opiniões distintas. Eu vi o atacante jogar bem. Não, eu vi o goleiro levar um gol que não podia levar. Não, eu já discordo. Quem falhou não foi o goleiro, quem falhou foi a zaga. E eu discordo. O cara só fez o que ele tem que ter feito lá na frente. Mérito é para quem deu o passe. Enfim, essa compreensão de que você começa, como o professor falou, você começa a conspirar, é quase uma conspiração, é quase uma perseguição para tentar distorcer o imaginário popular, o imaginário social a respeito da realidade. Isso é perigoso. Isso é muito perigoso. E tem gente que não enxerga isso. Tem gente que não enxerga isso. Não vê malícia em certas matérias, não vê malícia em certas manchetes, como eu vou mostrar daqui a pouco para vocês. Então, a amostra neutra, ela tratou da análise de uma notícia de cada jornal sobre o rebaixamento do América para a Série D do Campeonato Brasileiro de Futebol, que ele disputou neste ano, 2024, e, se salvo engano, não conseguiu subir para a Série C. Enfim, que o rebaixamento aconteceu no dia 26 de agosto de 2023. Então, as duas notícias foram selecionadas desta mesma data. Aqui o contexto eu já li para vocês. E aqui as notícias que foram selecionadas, especificamente. Eu não sei se dá... Aí você pode me dar o feedback, professor, se você estiver me ouvindo, se dá para ler a manchete. Eu acho... Não sei se dá para ler, se vocês conseguem ler. Eu consigo daqui, mas está bem pequena, mas dá para ler. Mas você pode ler. Não, com certeza. Dizer o nome do jornal e dizer facilita. Né? Pronto, perfeito. À esquerda de vocês aqui, existem duas à esquerda e duas à direita. As duas da esquerda são da Tribuna do Norte e as duas da direita são do Novo Notícias. Aqui nessa primeira matéria da esquerda, nós temos o seguinte, abro aspas, mesmo com o reforço na segurança, Estado sofre com o segundo dia de ataques, fecho aspas. Essa foi a manchete do jornal Tribuna do Norte, que foi capa do jornal do dia 16, daquele jornal que foi lançado que correu no dia 16, teve essa manchete na capa do jornal. Mesmo com reforço na segurança, Estado sofre com o segundo dia de ataques.
Essa notícia ela foi analisada. Basicamente, o que a Tribuna do Norte fez aqui nessa matéria foi pegar ações do governo como resposta ao que estava acontecendo e dizer que estava sendo insuficiente. Foi reforçado o policiamento, porém, tal. O fogo ele foi apagado e tantas viaturas do bombeiro atenderam às ocorrências, mas mesmo assim pegou fogo em tantos veículos. Uma ideia completa tipo assim, de crítica às ações do governo do estado. E aí, já para contrapor aqui, trazendo para o outro lado, a primeira notícia do Novo diz o seguinte, abrindo aspas para Flávio Dino, que à época era ministro da Justiça, era isso mesmo? Era ministro da Justiça e Segurança Pública do governo Lula, que ele é atual ministro do Supremo Tribunal Federal. Se for necessário, colocaremos 800 policiais para ajudar o RN, diz Flávio Dino. Essa foi a matéria que ficou o dia inteiro como a principal lá da capa do jornal do Novo Notícias. E só abrindo aqui um parêntese, pessoal, é porque eu esqueci de detalhar. Eu acho que ficou claro para vocês, mas eu esqueci de detalhar, assim, de pontuar isso. As matérias que eu analisei foram tiradas dos portais de notícia. Apesar dos dois jornais veicularem notícias de forma impressa, em seus respectivos jornais impressos, e por mais que essa notícia aqui da esquerda tenha saído no impresso, porque lá na Tribuna nem toda notícia que sai no portal sai no impresso. Por mais que as notícias tenham saído no impresso, esse não foi o foco, esse não foi o direcionamento da metodológica da minha pesquisa. Ele foi mais voltado realmente para o portal de notícias de ambos os jornais. Então essa notícia ela ocupa a capa do Novo durante aquele dia 16, e que eu disse que nem era, de certa forma, uma comparação, mas é basicamente uma contraposição à notícia publicada pela Tribuna do Norte, que tipo assim, estamos fazendo o possível e não mediremos esforço. O governo federal não vai medir esforço junto ao governo do estado para sanar a situação de calamidade que o Rio Grande do Norte está vivendo. Basicamente, é isso que tem na matéria. E aqui, voltando para a Tribuna do Norte, eu achei bastante interessante isso, porque no mesmo dia, os dois jornais eles deram voz, eles deram espaço para dois órgãos. A Tribuna do Norte deu espaço para uma fala, uma nota da FEComércio RN, e o Novo Notícias ele deu espaço para um comitê de defesa dos direitos humanos. No caso da Tribuna do Norte, a manchete foi a seguinte: FEComércio segue preocupada com ataques e recomenda a adoção de medidas para debelar, crise no RN. E no caso do Novo Notícias, o comitê diz que garantia de direitos humanos é o único meio de parar ataques no RN. Outra visão oposta aqui. Uma defende a voz, dá espaço para um órgão. Eu até coloquei isso no TCC, lembrei agora. Falando, não fiz essa anotação, não extraí isso da monografia, mas é um órgão que se diz defensor dos interesses da classe comercial do RN. Tem isso no próprio site da FEComércio. Aquela parte que tem o sobre, quem é você e tal, essas coisas assim para você conhecer. Tem lá dizendo, a FEComércio é uma entidade que, parafraseando, que defende a entidade comercial, a classe comercial do Rio Grande do Norte, é a Federação do Comércio. E, no caso, esse comitê que trata de direitos humanos, ele falava que aquele fato, ele eclodiu por conta da negligência dos presídios aqui no Rio Grande do Norte com relação aos direitos dos apenados, né, dos presos, aqueles que estão pagando condenação nas prisões, que uns sim, outros não, são membros de facções criminosas, mas que o estopim para essa situação era de fato a negligência que acontecia e ainda acontece dentro dos presídios. Sobre o PAC, no caso da Tribuna do Norte, novamente, né, duas da Tribuna do Norte à esquerda, duas do Novo Notícias à direita. Essa matéria da Tribuna do Norte também foi capa
Só que essa daqui foi capa do portal online do jornal, e ela saiu também, se eu não me engano, essa notícia ela foi também capa do jornal impresso dessa data, que eu acho que todas essas daqui foram do dia 16, de 16 não, perdão, de 16 foram as notícias dos ataques. Saiu também na capa do jornal impresso da Tribuna do Norte no dia em questão, no dia específico, e diz assim: obras inacabadas no RN estão no PAC desde 2007. essa, essa daqui dá vontade de você rir, porque basicamente o jornal está dizendo assim: ó, nós estamos diante do anúncio do PAC 3, mas existem obras que foram prometidas lá no PAC 1 em 2007 que não foram concluídas. Basicamente é isso que a Tribuna do Norte está dizendo aqui, e é isso que a matéria diz, é isso que a matéria coloca. Ela basicamente diz assim: ó, isso daí nada mais é do que promessa. Eles estão prometendo, como fizeram lá em 2007, no primeiro mês da segunda gestão de Lula à frente do Executivo Federal, eles estão apenas prometendo, e não se empolguem, não se animem. E sobre isso tem até essa disparidade. Eu vou trazer daqui a pouco um exemplo atual para vocês, atual mesmo, tipo assim, das atuais eleições. Eu vou trazer um exemplo para vocês observarem como que isso é um assunto factual, como que dá para você fazer esse tipo de análise. E agora, se eu chegasse para abrir os portais de notícias, eu ia encontrar fatos, claro, tem que ter uma relevância grande para isso, como a vinda de Lula para cá, para Natal, que foi o que eu observei, e já eu mostro para vocês. E aí, no caso do Novo Notícias, basicamente sobre as duas matérias, se tratam mais de uma que eu até achei estranho, eu coloquei isso na monografia, que parece que o Novo é um puxadinho do governo do Estado em alguns momentos. Como isso? Parece um órgão de assessoria de comunicação do governo do Estado. Ele usa diversas vezes, falas da governadora. Não tem nenhum problema nisso. Se você, posso até voltar aqui para vocês, os objetivos aqui do trabalho. Em nenhum momento eu falo aqui sobre algo ser certo, sobre algo ser errado, sobre fazer julgamentos, sobre isso pode no jornalismo, isso não pode, isso é feio, isso é bonito. Isso não é mérito de julgamento aqui nesse trabalho. Mas você ter como porta-voz de diversas matérias do seu jornal, a chefe do executivo do Estado, e você, enquanto assessor de comunicação desse governo, perdão, torna um pouco parcial o discurso daquela notícia que você está veiculando. E foi isso que foi observado nessas duas matérias aqui em específico. A manchete, essa primeira matéria aqui do Novo, ela diz o seguinte: RN deve receber 6,5 bilhões de reais para o sistema de saúde com o novo PAC. E a segunda diz o seguinte: construção de hospital, duplicação da BR-304 e Porto Indústria são as primeiras metas do novo PAC no RN. E aí, lendo a matéria, você observa tudo isso aqui que eu estou falando. Como o jornal ele faz tipo um trabalho de assessoria, mas ele pontua bastante a ideia do avanço, a ideia do progresso, a ideia da certeza de realização. Ele pontua com falas da governadora de forma demasiada. Já no caso da Tribuna do Norte, e até tem segunda matéria aqui da Tribuna, deixa eu só tomar aqui um gole d'água, só um segundo.
Consegue me ouvir, professor? Tranquilo, viu? Estamos Não, ouvindo. não, eu acho que dá certo, porque como eu tô falando bastante aqui, que tá muito calor, a minha garganta ela começou a querer fechar, Sim, mas sim, imagino. eu vou falar um pouquinho devagar e eu acho que eu consigo dar seguimento. Nessa segunda matéria da tribuna, a manchete ela coloca da seguinte forma: Transparência Internacional alerta para combate à corrupção no PAC. Então, basicamente aqui é possível observar uma distinção clara entre a forma como a Tribuna do Norte ela aborda o tema do Programa de Aceleração do Crescimento e como o Novo Notícias aborda. É como se fosse um jornal dando espaço mais para a crítica desse pacote, a crítica dessas ações, e o outro meio de comunicação tratando de forma, eu posso até dizer, de forma mais factual, focando mais na questão do que pode ser feito, do que está sendo prometido ser feito, e não se preocupando tanto com o histórico desse programa, seja lá o que já foi concluído ou não. E aí, sobre o rebaixamento do América, aqui é que está um ponto que foi bem interessante mesmo, que vocês podem observar. Para quem não consegue ler, eu vou ler para vocês, mas o título é exatamente idêntico. E não apenas o título, o lead ele é muito parecido. A notícia da Tribuna diz o seguinte: América perde para o Floresta e está rebaixado para a Série D. A notícia do Novo diz o seguinte: América perde para o Floresta e está rebaixado para a Série D. Aí vamos lá para o lead da notícia da Tribuna do Norte. América está rebaixado para a Série D do Campeonato Brasileiro. A equipe natalense perdeu para o Floresta do Ceará no estádio Presidente Vargas pelo placar de 1-0. Para evitar o rebaixamento, o time rubro precisava vencer. O clube terminou na 18ª colocação. Agora vamos para a notícia do Novo. O América está rebaixado para a Série D do Campeonato Brasileiro. A equipe potiguar foi derrotada por 1-0 pelo Floresta na última rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. Para evitar o rebaixamento, o time rubro precisava vencer. O clube terminou na 18ª colocação. Com exceção de pequenas mudanças, o lead e o título da matéria foi exatamente o mesmo. Foram exatamente os mesmos. É tipo aquele negócio de você estar assim na escola, aí precisa fazer um trabalho, ou então algum colega que não fez o trabalho fala com você, daí você fala, você pode copiar aqui do meu trabalho, bicho, só não faz igual. Tu muda um pouquinho aí, só não faz igual. É basicamente isso. E eu até analisei aqui, eu fui atrás a fundo, e apenas a Tribuna do Norte e Novo Notícias fizeram isso. Isso aconteceu apenas com eles dois, porque não foram apenas eles que noticiaram esse fato. O GE noticiou, o G1 noticiou, a Band noticiou também, o portal online da Band, o da TV Tropical também. Isso só aconteceu aqui. No trabalho eu coloco os links lá para as outras matérias, para mostrar que Tribuna do Norte Novo Notícias, aqui parece que eles se abraçaram e se beijaram aqui, e disseram tamo junto, a gente concorda com tudo aqui. Tá tudo igual, a notícia é essa, ponto, e acabou. E só para validar, a Tribuna do Norte publicou primeiro. Eu coloco o horário certinho lá da publicação, tem até aqui o horário certinho da publicação, mas foi por volta ali das 6h20 e 6h30, mais ou menos, da tarde, e o Novo Notícias colocou às 7 horas a matéria dele. Que basicamente o título exatamente igual, e o lead trocando apenas alguns detalhes. E aí na sequência da matéria tem algumas modificações, mas o lead foi o mesmo e o título da matéria foi o mesmo também. E aí, como considerações finais para desse trabalho e também, obviamente, dessa apresentação, a Tribuna do Norte apresentou indícios ideológicos de uma oposição à atual gestão do RN.
com foco em diversas críticas e destaque negativo para as ações do governo, além de um posicionamento ideológico em defesa da classe empresarial, resultado, segundo esta pesquisa, de possíveis interesses do seu atual dono majoritário, Flávio Azevedo. Já o Novo Notícias posiciona-se de maneira oposta, com indícios de uma possível ligação com o atual governo do RN, até porque Daniel Cabral é o atual assessor de comunicação do governo, possivelmente oriundo da relação de Daniel Cabral, eu já coloco aqui na sequência, com a empresa jornalística. Foi possível observar o repetido uso da governadora Fátima Bezerra como fonte das informações transmitidas pelas notícias do jornal, posicionando ideologicamente o discurso. A partir desse conhecimento, pode-se destacar a importância de se refletir a respeito do serviço social exercido pelas empresas jornalísticas, sobretudo as que se dizem defensoras do interesse público e da informação com credibilidade, pois os jornais, enquanto aparelhos ideológicos da informação, segundo a teoria que nós visitamos de Althusser, estão sujeitos à ação de interesses privados, que podem defender ou representar uma parte seleta da população, mas não a coletividade. E isso, de fato, é para onde esse trabalho ele aponta o holofote. É para o fato de que, eu volto a falar mais uma vez, eu não estou aqui, e em momento nenhum do trabalho eu apontei um ser, pode ter sido inferência, por inferência você pode tirar essa conclusão, mas o trabalho, e o professor até pode confirmar isso, em nenhum momento eu digo que um é de direita e que o outro é de esquerda. Obviamente que, pelo envolvimento com certos políticos, esses políticos têm os seus posicionamentos, os seus partidos, eles se identificam no espectro de um lado e de outro lado. Mas esse trabalho em si, ele não se preocupa com isso. Ele não se preocupa com isso. Ele se preocupa mais com o fato de pessoas que têm poder econômico, seja ele empresarial ligado à classe empresarial, seja ele ligado à classe política, porque a gente sabe que política envolve muito dinheiro mesmo. Tá aí o fundão eleitoral que não nos deixa mentir. Política envolve muito dinheiro. E dinheiro a gente sabe que é poder. Dinheiro a gente sabe que é poder. Isso é um dos males, de tantos males que você pode apontar do capital, do capitalismo. Essa questão do poder e do quão, como é que eu posso dizer, desigual o jogo ele fica quando você possui a hegemonia e quando você passa a competir com pessoas que não possuem nem perto daquele poder que você tem. Então, e até o poder de influência que esses jornais eles têm, e o quanto que eles se deixam influenciar pelo discurso ou pelos anseios dos seus proprietários, no caso da Tribuna do Norte, no caso do Novo Notícias, interesses, sejam eles políticos, sejam eles meramente econômicos. O quanto que isso é perigoso, né? Porque você passa a atender, você passa a favorecer um lado do jogo que pode representar uma minoria seleta dos seus pares, e não a população. E aí você pode dizer, mas eu não tenho nada a ver com isso. Beleza, mas você trabalha com jornalismo, você trabalha com notícia, você trabalha em uma instituição, com uma instituição social que supostamente deveria servir à sociedade, não a uma parte seleta de pares seus, entendeu? Se for assim, você pega, lança um jornalzinho bem pequeno que você distribui só dentro da tua própria empresa lá e você fala sobre o que você quiser. Agora, quando você tem um jornal de 74 anos, ou quando você tem um jornal promissor, um jornal novo, que vem se destacando, o Novo Notícias vem se destacando muito, e ele cresceu muito rapidamente, e isso se deve a quem está por trás dele, não somente ao público que consome, mas também a quem está por trás dele, esse crescimento. Você tem que ter responsabilidade, você tem que ter uma responsabilidade social muito grande. E basicamente é isso que esse trabalho ele busca destacar. Então é isso, professor. Eu acredito que a discussão ela foi dada, ela foi proposta e podemos ir para as perguntas. Tem aqui apenas as referências do Luiz Althusser, Ideologia para os Ideológicos do Estado, Norberto Bobbio, com Estado, Governo e Sociedade, por uma Teoria Geral da Política, e a Anne Orlando, com Análise do Discurso, Princípios e Procedimentos. E muito obrigado. Nós que agradecemos, Matheus, a você por ter feito o relato sobre o seu trabalho de conclusão de curso, né, que tem tudo a ver com a nossa disciplina.
com a comunicação política, de modo geral. Então, eu acho que, como você falou no início, né, também é muito inspirador, no sentido de que os alunos presentes, né, eles estão assim, tipo, na conclusão, quase chegando aí na conclusão do curso, tudo. Então, acaba sendo, de uma certa forma, um incentivo, né, para que os alunos saibam que podem fazer um TCC sobre o campo da comunicação política, que não é um assunto chato, né, e que a gente permite extrair reflexões muito interessantes sobre a nossa sociedade que a gente vive, né? Então, gente, quem se quiser fazer pergunta, fique à Professor, vontade. só um momento aqui, eu prometi dar um exemplo atual e eu não dei. Está aqui, vou mostrar para vocês aqui rapidinho. Sim. É só para encerrar mesmo, porque eu falei que eu ia fazer e eu não fiz. Tá tranquilo. Só começar a apresentar aqui. Tinha separado sobre a vinda do presidente Lula. Olha só o que a Tribuna do Norte publicou no dia 17, na última quinta-feira, tem exatamente uma semana. Das 10 obras anunciadas por Lula para o RN, 8 já tinham sido divulgadas. A manchete da Tribuna do Norte. E o Novo Notícias, ele traz essa imagem, ele coloca aqui, desenvolvimento, o governo Lula anuncia mais de 600 milhões de investimentos no RN, veja obras e valores. A mesma distinção que eu trouxe no... Exatamente, quer dizer, a mesma notícia, mas você vê dois viés diferentes, dois enfoques diferentes, e o mesmo conteúdo. Né? Exatamente. E no futebol a gente não vê isso, né? No diário esportivo, de modo geral, o Santos que você citou, né? Nenhum jornal diz assim, o Santos está mal nos últimos tempos, tanto que foi rebaixado para a Série B. E o outro diz assim, o Santos está bem, apesar de ter sido rebaixado para a Série C ou B, mas ele está quase na A novamente. Isso. Não, você não vê esse tipo de abordagem, né? É interessante. Por isso que eu acho que esse seu TCC, né, esse tipo de reflexão comparativa, ele é muito pioneiro no nosso departamento, no nosso curso. Né? Maria Mello colocou aqui um comentário, bem comum ver essa diferença agora no segundo turno. As manchetes da tribuna foram bem criticadas, inclusive, exatamente. Inclusive com a ascensão de Natália Bonavides, né, de como ela tem teve um desempenho interessante no primeiro turno, e ela tem recebido muito apoio no segundo turno, né, e está bem nas pesquisas. Exatamente, a gente vê isso muito bem, Maria, com relação à Natália, inclusive. Para a gente, fiquem à vontade, pessoal, de fazer perguntas aqui no chat ou oralmente, se vocês quiserem. Eu vou complementar essa aula do Matheus, citando também alguns casos bem recentes. Um caso nacional, noticiário nacional, e outro internacional, que eu tive acesso assim nos últimos dias. Eu vou projetar aqui para vocês, enquanto vocês pensam em alguma pergunta, alguma coisa. Vamos lá. A primeira é isso aqui, ó. Deixa eu colocar aqui para vocês. Só um minuto. Pessoal, como vocês sabem, o Arthur Lira, ele está para deixar a presidência, né, da Câmara dos Deputados, porque ele já está no segundo mandato, não é possível um terceiro mandato. Então, atualmente tem uma luta interna para decidir quem vai ser o novo presidente da Câmara dos Deputados. E um dos mais cotados para assumir esse cargo é Hugo Mota. Para quem não sabe, né, ele não é assim tão conhecido fora do Brasília, Hugo Mota, ele um deputado que foi um dos deputados mais jovens a entrar na Câmara dos Deputados,
E a região que dá apoio eleitoral ao Hugo Mota é aquela região de Patos, do município de Patos, na Paraíba. Então, ele vem de uma oligarquia, né, uma junção dos Mota com os Cavalcante, lá, aliás, perdão, não Cavalcante, desculpem, Mota com Vanderlei. Os Mota com os Vanderlei, né, inclusive esses Vanderlei têm uma origem holandesa, barra alemã, né, da época das invasões holandesas aqui no Nordeste. E, enfim, ele representa a união de duas oligarquias do interior da Paraíba. O UOL fez uma matéria aqui no UOL Prime, no canal UOL Prime, sobre essa ascensão do deputado Hugo Mota, que é o mais cotado para suceder Arthur Lira, né? E eles são deputados de bastidor, mas pelo que se apura sobre o Hugo Mota, uma grande vantagem com relação a Arthur Lira é que, enquanto Arthur Lira é do confronto, Hugo Mota é mais da conciliação, né? Como é típico do Centrão, enfim. Eu até disse para vocês já em aula que o Tancredo Neves, o avô de Aécio Neves, foi escolhido para ser candidato do MDB para a primeira eleição que nós tivemos presidencial após a ditadura. Ele foi escolhido porque era um homem de conciliação, né? O Tancredo Neves. Ele não tem nenhuma qualidade excepcional que seja fora de ser um político conciliador, né? Então, o Hugo Mota vai nessa linha, e eu queria só passar aqui um trechinho para vocês sentirem a questão aqui da matéria. O José Roberto de Toledo, que é antigo repórter da Piauí, e hoje está só no UOL, ele faz uma entrevista, né, um bate-papo com uma repórter que foi para o interior da Paraíba, para Patos, justamente estudar, né, fazer uma reportagem, analisar o caso do Hugo Mota, saber, descobrir quem é o Hugo Mota, desde a origem dele lá no sertão, aquela região lá do início do sertão paraibano. Eu vou só passar um trechinho para vocês sentirem aqui a matéria, o vídeo, aqui, a entrevista, enfim, a matéria jornalística. Despontou como principal candidato à presidência da Câmara. O Hugo Mota, da Paraíba, é o nome mais forte. Ele é paraibano, tem 35 anos e é o mais provável sucessor de Arthur Lira em 2025. Eu não sou de desistir de desafios, pelo contrário, o desafio ele me motiva. Em Brasília, Hugo Mota fez muitos amigos e poucos inimigos. O jovem tem uma boa relação até com os Calheiros, que é a família rival dos Lira em Alagoas. E em 13 anos na Câmara, o Hugo também fez o seu nome à sombra de Eduardo Cunha. Em 2015, Hugo Mota foi indicado para presidir a CPI da Petrobras. Cabelo branco, mestre, não me respeite! Vossa Excelência, me respeite! Vossa Excelência, me respeite! Eu quero dizer a Vossa Excelência que eu não tenho medo de grito e da terra de onde eu venho, homem não me grita! Na votação do impeachment da Dilma Rousseff, o Hugo foi um pouco mais sutil. Com o orgulho de representar nesta casa o povo do meu estado, a Paraíba, convicto ainda mais da necessidade de uma união nacional depois desse processo, para que o Brasil retome o seu crescimento e o seu desenvolvimento, eu voto sim. Mas o que de fato ajudou o Hugo a chegar em Brasília foi a máquina da própria família, os poderosos Mota, de Patos, na Paraíba. Fazer nem como ter o sangue, né? Não gostado, né? Tem que gostar. Eu gosto de estar perto das pessoas. Mas não tem coisa mais gratificante do que receber o carinho das pessoas. Hugo Mota é filho de Nabor Vanderlei, reeleito para Patos recuperar a sua credibilidade. Em tudo que nós fizemos em Patos, tem a marca do seu trabalho e da sua contribuição pela nossa cidade.
A mãe do Hugo é Ilana Mota, a filha de Edivaldo Mota, um político que foi deputado constituinte, deputado federal, deputado estadual e prefeito. Ele morreu em 1992, mas deixou a esposa, Chica Mota, como sucessora política. A Chica é a avó materna do Hugo Mota e está no seu 6º mandato como deputada estadual da Paraíba. Ela é uma das principais responsáveis pela carreira política do neto. Em 2010, quando o Hugo tinha 21 anos, ele foi eleito deputado federal com 86 mil votos pelo PMDB. Lembro da memória do meu avô, que também foi deputado federal nesta casa, Edivaldo Mota, e tenho certeza que aonde quer que ele esteja, ele vai estar torcendo para que façamos um grande mandato. Atualmente, o Hugo está no seu 4º mandato como deputado federal. Segundo políticos do estado, o paraibano hoje controla 93 das 223 prefeituras da Paraíba. Mas nem tudo são flores para a família Vanderlei Mota. Em 2016, a avó Chica Mota foi afastada da prefeitura de Patos, acusada de participar do desvio de 11 milhões de reais da prefeitura. Ela foi absolvida em 2021. A mãe do Hugo ocupava o cargo de chefe de gabinete da prefeitura nessa época e foi presa na mesma operação, mas depois também foi absolvida. O pai e prefeito, Nabor Vanderlei, é investigado e responde a processos no Tribunal de Contas Estadual e no Judiciário, em que é acusado de desvio de dinheiro da prefeitura. Ele respondeu nossa reportagem do UOL sobre isso. A gente está fazendo a defesa, mas não vejo nenhum tipo de problema, até porque a gente procura trabalhar com muita transparência. Tudo está em fase de andamento, a gente está no período de defesa e a gente está. O que tem muito é relatórios, mas a gente está acompanhando tudo isso. Então, gente, como vocês observam aí, né, todo o tom da matéria é de que o Mota é oriundo de uma oligarquia e não tem esse poder, como de fato é, né? Inclusive o título da videoreportagem Hugo Mota, futuro sucessor de Lira, tem 35 anos e vem de família que manda em cidade há 100 anos. Ok. Então, qual a novidade disso, né? Sim, a gente vive num país que ainda tem muita oligarquia, infelizmente, em vários estados brasileiros, enfim. O Nordeste se celebrizou com isso. Sempre se fala nos coronéis, né, no poder dos coronéis, algo da República Velha que se projeta até os dias de hoje, né? Fala assim, coronel fulano, aquela patente da antiga Guarda Nacional, né, que se falava. As pessoas antigamente na República Velha eram coronéis, que eram uma patente da Guarda Nacional, na época do Império e depois, logo posterior ao Império, né, na República Velha. Mas hoje se usa isso, coronel, como um sinônimo de um sujeito, um político que tem muito poder, né, que manda em muita gente, enfim, prefeituras, recursos, etc. Ok, não é uma novidade com relação a isso. Inclusive no Sul, se usa muito, as pessoas falam muito caudilho, né? No Nordeste, coronel, e se a pessoa for do Sul, do Brasil, caudilho, né? Fulano é um caudilho. Agora, vejam só esse texto aqui, que é também do UOL. Né? Exatamente do mesmo meio, o UOL. A manchete dessa reportagem é uma reportagem de 2022, e olha só, é uma reportagem que diz o seguinte: eleições de 2022, PSDB perde eleição e deixa de governar São Paulo pela primeira vez em quase 30 anos. Aí eu pergunto para vocês, por que o Hugo Mota se dá tanto destaque, né, ao fato dele ser filho de, digamos assim, um coronel, etc. E na questão do poder do PSDB na prefeitura de no governo do estado de São Paulo, é algo visto como de forma tão discreta, né, embora se reconheça que eles ficaram quase 30 anos no poder. Mas, assim, não se fala em coronelismo do PSDB. Vocês já ouviram essa expressão? Não, eu nunca ouvi. Né? Ninguém falar, não, porque o
os coronéis do PSDB. Não, se fala os tucanos, né? Porque o tucano é um símbolo do partido, do PSDB. E não se fala que você tem coronéis do PSDB, famílias. Não, você fala. E você veja que são quase. Se foi quase 30 anos de poder do PSDB dos tucanos em São Paulo. Né? E é muito curioso, né? Quando determinado grupo manda muito no Nordeste, isso é apontado, destacado, e diz, olha, são coronéis, né? Como se os eleitores nordestinos votassem mal, né? Não soubessem votar. No Sul, se algum governante se mantiver no poder por muito tempo, não, porque são eleitores do caudilho fulano. Até o próprio Brizola, né, que era um líder sindical, assim, de um trabalhismo sindical, melhor dizendo, né, do PTB, e depois fundou o seu partido, que é o PDT, né? Até o próprio Brizola era apontado como um caudilho. Tem até um livro, que é a biografia de Brizola, que se chamou O Caudilho, né? Mas em São Paulo não. Em São Paulo não tem nada disso, né? Não tem coronel, não tem quadrilha, não tem caudilho, um casos de sucesso, né? Cases de sucesso, né? Que é um grupo político passar quase 30 anos no poder, né? Como se isso fosse normal, né? Não, eles tiveram talento, é quase como se dissessem assim, um grupo aí político que teve o talento, né, de permanecer quase 30 anos no poder, né? Então você vê aí, mesmo meio de comunicação, UOL, e 2 pesos e 2 medidas. Estou falando do UOL, mas poderia falar do Globo, poderia falar da Folha, poderia falar do Estadão, da Tribuna, da Gazeta do Oeste, poderia falar de qualquer outro meio, né? Convenientemente, eles vão dando 2 pesos e 2 medidas. Isso passa pela ideologia dos meios, isso passa, e a gente descobre essa ideologia dos meios pela análise do discurso, né? Ou seja, 2 pesos e 2 medidas, isso reflete a ideologia do meio, esses 2 pesos, a forma como eles manipulam isso, né, reflete a ideologia, né, do meio, e através de análise do discurso, aquela leitura que a gente pode fazer, que está nas entrelinhas, que não está no discurso dado, é onde a gente consegue extrair, né, esses diversos vieses do conteúdo, né, da notícia. Um outro exemplo que eu queria dar para vocês, dentro desse contexto, né, Simone até comentou aqui, Simone Bezerra, inclusive, muito bom o podcast do All Prime, exatamente. Gostava muito, Simone, desse podcast, eu gosto muito, como eu gostava do podcast da revista Piauí, né, o Foro de Teresina, que era até feito pelo José Roberto de Toledo, antes da saída dele, do Foro de Teresina. Mas eu confesso que depois eu deixei de acompanhar o Foro de Teresina, faz tempo que eu não acompanho. Eu achei feio aquelas saídas de alguns jornalistas de lá, brigados, assim, eu achei meio que ficou muito estranho aquilo ali. Mas, enfim, batendo porta lá em próprio José Roberto. Outra notícia, gente, que eu queria mostrar para vocês, que no caso seria uma notícia internacional, né? Só um minuto. Eu coloquei aqui na notícia que está aparecendo só agora a tela de paywall. Deixa só eu pegar de novo a notícia, rapidinho. Sem um paywall. Eu já tinha deixado pronto aqui, mas agora está aparecendo o paywall. Rapidinho, gente.
Peguei de outro meio. Então, recentemente houve um plebiscito na Moldávia, que aqui está escrito Moldova, porque é um site português, Euronews, está escrito aqui em português de Portugal, não. Eles acham português de Portugal redundante, os portugueses, digamos, eles gostam de dizer português europeu. Então, mas a gente só para encher o saco fala português de Portugal. Então, essa notícia é sobre o plebiscito que houve recentemente, creio que foi antes de ontem, na Moldávia, onde o governo fez um plebiscito sobre se o país deveria ou não aderir à União Europeia. O sim venceu por uma margem de menos do que 1%. Né? Não dá 1%, eu acho. Né? Enfim, foi muito pouco. Aí, uma margem muito estreita, aí, com uns votos que vieram do exterior, dos moldavos que moravam no exterior. Enfim, grande parte desse país, gente, ele fica ali ao lado da Romênia, espremido aí entre a Romênia e a Ucrânia. Eles falam uma língua que é muito próximo do romeno, o moldavo, e é um país assim muito pobre, que antes pertencia à União Soviética e hoje ele é muito pobre, ficou independente, hoje ele é muito pobre, muito corrupto, e que grande parte da população, quase o dobro, quase metade da população vive no exterior, por exterior entenda países da União Europeia. Então, beleza, fizeram um plebiscito, sim, ganhou por uma margem estreita, tá? Como está aqui noticiado. Aí, veja bem, o que diz a manchete? Sim, vence por curta margem referendo sobre a adesão à União Europeia. Na Moldávia, o presidente do país, né, a presidente denuncia fraude. O que ela está chamando de fraude? Ela está dizendo que a Rússia tentou comprar votos, tá, na Moldávia. Na outra matéria eu tinha deixado destacado o trecho que falava exatamente isso da Rússia, antes que apareceu o paywall, que a Rússia tinha usado seu poder econômico para comprar votos pelo não, pela vitória do não. Né? Enfim, mas se vocês colocarem aí sobre isso no Google, vocês vão achar informação sobre isso, né? Como a Rússia tentou interferir nas eleições da Moldávia. Aí o que acontece? Ok, né? Não que a Rússia não tenha feito isso, né? Porque a gente vive num mundo geopolítico, a geopolítica é permeada por rivalidades e por lutas pelo poder, que quase sempre não são éticas, enfim. Mas, deixa eu colocar aqui a outra matéria. No outro meio, você lê essa seguinte trecho aqui, de uma matéria também sobre esse plebiscito na Moldávia. O futuro da Europa passa por votações de domingo na Moldávia. Aí olha só que interessante. Nesse trecho aqui, ó, que eu vou destacar para vocês, fala Bruxelas, que é a sede da União Europeia, o Conselho Europeu, né, promete 1,8 mil milhões, ou seja, 1.000 milhões seria 1 bilhão, que é uma matéria lá de Portugal, né? Então, quase 2 bilhões de euros de apoio econômico à Moldávia, antes do referendo, já que a redução dos fluxos comerciais e os elevados custos de energia causados pela guerra na Ucrânia minaram a popularidade do governo para a União Europeia. Espera aí, deixa eu ver se eu entendi. Quer dizer que a Rússia é acusada de comprar votos pelo não no plebiscito da Moldávia. Não que não tenham feito isso. Isso não está em questão, né? Inclusive, Matheus destacou isso muito bem
no TCC dele, que não é uma questão de tomar partido, né? É uma questão de se analisar a ideologia contida nas reportagens. Então, a Rússia comprou voto pelo não no plebiscito da Moldávia. Ok. Mas aí, no caso da União Europeia, isso aqui não é compra de voto, gente? Né? Quer dizer, na véspera do plebiscito, acho que vocês conseguem ver aí, na véspera do plebiscito, a União Europeia prometeu dar um apoio econômico à Moldávia de quase 2 bilhões de euros. Não, isso não é compra de votos. Isso não está tentando influenciar no resultado do plebiscito. Não, de maneira nenhuma, conversa. É absurdo pensar uma coisa dessas, né? Percebe, gente? Então, como você tem 2 pesos e 2 medidas, e veja, a gente estava falando aqui da imprensa local, né, com o Matheus. Em seguida, eu passei a vocês para o noticiário nacional, o UOL. Agora a gente está analisando, né, uma notícia de antes de ontem, do início dessa semana, que é internacional, que está distante da nossa realidade, etc. Né? Quantos brasileiros sabem que existe um país chamado Moldávia? Mas, na hora que você analisa 2 matérias em português, né, não é nada difícil da gente ler, sobre essa questão do plebiscito, você vê que há 2 pesos e 2 medidas. Né? Isso é muito curioso, sabe? Isso é muito curioso e revelador de como a ideologia ela opera e sobre como a gente é capaz de usar análise do discurso para investigar, descobrir, através da análise do discurso, essa ideologia. Eu vou só mostrar para vocês mais uma matéria sobre isso, para que não ficar devendo isso a vocês. Né? Olha aqui da CNN. Quiseram comprar votos, mas não conseguiram. Moldávia diz sim adesão à União Europeia em votação reída. Né? Aí você tem aqui, ó. Presidente do país falou em interferência externa, deixando no ar a possibilidade de a Rússia ter tentado influenciar o referendo. Ok, não que isso seja mentira, mas, gente, se a Rússia, está aí, ó, na cara de vocês, está aqui, Rússia, presidente do país disse que a Rússia tentou influenciar no referendo comprando votos. Mas por que isso é tentar influenciar no referendo? E por que isso aqui não está sendo tratado como uma tentativa de influenciar no referendo por parte da União Europeia? Prometendo 2 bilhões de euros de ajuda a um país paupérrimo em que qualquer pessoa que tem juízo migra para fora para poder ganhar dinheiro e tentar sobreviver. Não, isso aí não é. Olha, notem, isso aqui não tem falando na União Europeia, quem tenta influenciar o resultado, prometendo quase 2 bilhões de euros. Veja. Ó, aqui não diz nada sobre isso. Ó, não diz que a Rússia ameaçou a Moldávia várias vezes. Né? Aí aqui diz, ó, o plano de crescimento da Comissão Europeia, anunciado na semana passada como o maior do país desde sua independência, em 1991, pretende desenvolver as infraestruturas rodoviárias e ferroviárias e melhorar a rede elétrica. A Europa está firmemente ao lado da Moldávia, tanto hoje como sempre, que
der um passo no caminho da nossa união. Podemos já começar a aproximar a economia da Moldávia da nossa, disse o presidente da Comissão Europeia durante uma visita a Chisinau. Gente, né? Então, assim, 2 pesos e 2 medidas. Então, veja que interessante. Eu falo sempre que a análise ideológica e a leitura do discurso permite uma visão do mundo como se a gente estivesse tirando catarata dos olhos, né? É como se a gente, quando eu falo sempre para vocês isso, quando eu descobri o conceito de ideologia, eu me senti como se eu estivesse tirando catarata dos olhos, assim. Eu comecei a ver melhor a realidade, né? E o instrumento para se analisar bem a ideologia é a análise do discurso, tá? Então é isso, gente. Eu queria agradecer a vocês a presença, queria agradecer bastante aqui a Matheus por ter dedicado seu tempo à nossa aula. Até Melissa Virgínia colocou aqui, professor, infelizmente, ok, Vishnu, não tem problema em sair um pouco mais cedo. Então, gente, queria muito agradecer a presença de vocês. Espero que vocês tenham gostado, aprendido bastante com essa experiência e que tenha sido inspirador para vocês, né? Quem sabe até pensando num TCC futuro, tá? E eu vou deixar Matheus aqui para se despedir, né? Dar aqui as suas últimas palavras para a gente encerrar a aula. Só mais um detalhe, professor. Achei muito interessante essa análise ao vivo que você fez aí para a gente, muito interessante, e me fez refletir sobre um tema que é muito atual e que é muito possível se fazer uma análise de discurso de como que os meios de comunicação estão cobrindo esse tema, que é a guerra em Israel, que é a guerra na faixa de Gaza. Porque claramente que a tomada de posição de um lado ou de outro lado, ou no máximo a tentativa de uma neutralidade, você consegue filtrar, você consegue observar, você consegue sentir o ideológico da questão. Então, até fica de dica aí para alguém que tem interesse em produzir algum tipo de pesquisa nesse sentido. É claro que o conflito ele está acontecendo agora, né? Não sei se tem alguém aí na véspera de fazer um trabalho de conclusão de curso, uma monografia, um trabalho um pouco maior, mas eu acho que seria um trabalho bem uma pesquisa que renderia acho que frutos bem interessantes. Mas de todo, professor, agradecer imensamente a você pela oportunidade. E se quiser falar, pode falar. Não. Só... Certo. Agradecer a você pela oportunidade, agradecer a turma quem ficou até aqui, quem pôde acompanhar e quem tiver interesse e quiser ter acesso à monografia, eu posso deixar o link aqui, eu posso ceder por e-mail também, eu posso deixar meu e-mail aqui, caso alguém queira entrar em contato comigo. Meu e-mail institucional, vou colocar aqui rapidinho. Mas, basicamente, é isso mesmo. Agradecer ao professor e agradecer a vocês que puderam participar da aula e me ouvir aí até agora. Então, muito obrigado. Vou colocar só aqui no chat o meu e-mail. Perfeito, Matheus. Então, muito obrigado mais uma vez. A gente poder suscitar tanto debate, tanta conversa e tanto aprendizado. Mais uma vez, gente, obrigado pela presença de todos e todas. Uma honra, uma satisfação. A gente se encontra novamente na próxima semana, presencialmente, no caso, lá na sala de aula. E obrigado, gente. Um abraço, um beijo para todos vocês. Obrigado, Matheus. Até a próxima. Até mais, gente.